É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso. Entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é neste lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. E é com esse trecho que eu inicio esse vídeo sobre O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. É um livro incrível, contundente, eu não sei nem quais adjetivos dar a esse livro. É um livro que mexeu muito comigo. E hoje, 20 de novembro, né, de 2020, onde a gente vai refletir muito sobre a questão do racismo e essa questão toda que envolve todo esse debate, né, que hoje estamos muito atentos, né? A mídia ela está sempre agora, depois de várias coisas que aconteceram, alguns estopins, sobretudo que aconteceu este ano, alguns movimentos lá nos Estados Unidos e também que aconteceu por aqui. Claro que esse não foi o início de tudo, mas ocorreu fatos como, por exemplo, situações ali com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, que as coisas tomaram proporções também bem grandes. Enfim, é um tema para a gente sempre estar debatendo, sempre estar conversando. E como diz Angela Davis, né? Ao ler esse livro, me lembrou muito aquela frase da Angela Davis sobre essa questão do racismo. Porque não basta você não ser racista, você é necessário você ser antirracista. Sim, você ser antirracista, você se engajar nas causas, você combater isso diariamente, você conversar com os amigos, você conversar no trabalho sobre esse tema. É um tema muito urgente. O racismo, ele tá aqui, ali, tá aí ao seu lado. É uma coisa que parece que não vai acabar nunca. O racismo está estruturalizado na sociedade, então sim, a gente precisa debater. Eu sei que não é meu lugar de fala, mas eu compreendo esse lugar de fala, no meu entender, é que eu tenho que compreender em que posição eu estou falando, em que posição eu, como homem branco, estou falando ou em determinado assunto, como o caso agora do racismo, mas também em outros lugares, né? O importante é você conhecer de onde você está falando, em que posição estou falando. Eu estou falando eu como homem branco, mas não é nem por isso que eu não possa trazer esses assuntos tão urgentes e que devemos sim debater. Até porque o racismo era uma invenção do homem branco e nós, pessoas brancas, devemos reconhecer sim que existe o racismo e que o racismo deve ser combatido diariamente. Esse livro do Jefferson Tenório, o Avesso da Pele, ele conta a história do Pedro. Pedro começa a resgatar suas memórias, né? As memórias, inclusive, do pai, a história da mãe. Depois de uma coisa absurda que aconteceu, que o pai foi abordado, né? Uma abordagem policial. Então ele acabou falecendo. Eu não vou contar todas as circunstâncias dessa abordagem policial, porque eu quero que vocês tenham surpresa, que é algo muito surpreendente, algo muito chocante e que ali também está arraigado, né, o racismo estrutural e às vezes até institucionalizado, sim. Então tem toda essa questão do racismo aqui, e eu acho que é uma das vozes mais potentes da literatura nacional. O Pedro, ele perdeu o pai, né, por essas circunstâncias, e aqui ele volta a tentar resgatar essas memórias. A história se passa aqui em Porto Alegre, se eu não estou enganado, lá no Rio Grande do Sul, e vai mostrar a vida do pai, né, um professor de literatura da escola ali, né, da rede pública do
estadual ali do Rio Grande do Sul. É bem interessante eu tocar nesse assunto da rede pública, porque além de toda essa história, né, sobre o racismo estrutural, sobre essa história do Pedro, do pai dele e também da mãe dele, é bem interessante porque ele também vai tocar em assuntos ali sobre a questão do sistema educacional. Ali, né, ele mostra a questão ali do Rio Grande do Sul, mas eu acho que a gente consegue expandir para todo o nosso país e principalmente quem estudou em escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública e o que ele conta aqui é de fato algo muito real. É uma das coisas mais incríveis que eu vi, é essa questão da realidade. Eu acho que quem viveu a escola pública sabe muito bem o que é a escola pública. Então ele traz aqui algo muito real. Só quem sabe, né, quem passou por isso. É bem interessante esse livro porque ele vai contar, né, quando ele vai resgatando essa memória, essas histórias, tanto do pai quanto da mãe, a gente vai começar a ver uma espécie de trauma, um trauma que está inserido no jovem Henrique, né, que é o nome do pai dele. Desde pequeno ele já cresce com aquele trauma por causa da cor da sua pele, porque ele tem que se comportar dessa maneira, porque ele pode ser abordado por algum policial ou ser confundido com um bandido. Você já vê aí a questão do racismo estrutural ali na sociedade. É bem interessante isso também, porque eu faço um link com um outro livro que eu li este ano, chamado Entre o Mundo e Eu, do Ta-Nehisi Coates, né? Eu vou até deixar a capinha aqui para vocês. É um livro que ele dialoga muito bem com esse livro do Jefferson Tenório. Por que, Christian? Ele dialoga muito bem com esse livro do Jefferson Tenório. É bem interessante porque ali conta é meio que uma autobiografia do pai, né, também, e aliás, é meio que uma autobiografia do autor, que ele conta também a história do pai, da família e de vários outros personagens ali nos Estados Unidos. Aí vai entrar, claro, nessa questão do racismo, até porque o Ta-Nehisi Coates ele é um ativista também sobre as causas do negro lá nos Estados Unidos, sobre as causas dos afro-americanos. Uma coisa bem interessante nesse link que eu faço, porque lá aconteceu várias situações similares, e uma dessas situações é algo que muito me lembrou ao ler esse livro, que ele diz assim, o pai do menino: filho, saia de casa sempre com um documento. O pai do menino também já recebia essa mensagem do pai dele, né? E isso veio de várias gerações. Saia de casa com um documento, porque se um policial te abordar, você ter um documento. Nunca saia de documento, porque ele pode te confundir com um bandido, enfim. Então veja essa questão do racismo estruturalizado. Por outro lado, você pode ver uma situação, um homem branco nunca foi abordado por um policial, ou será que nessas situações, será que aconteceria o mesmo do policial confundir com um bandido? Enfim, tem todas essas situações que a gente deve refletir sobre. A história do Henrique é uma história extremamente dolorosa ali, né? E também contundente. A história do Henrique ele foi marcada, né, pelo racismo ali, que a gente vê claramente na sociedade mesmo ali, de onde ele viveu, né, no Rio Grande do Sul. Toda essa questão, todas essas nuances, mesmo de você conseguir, todas essas características, né, melhor dizendo, de onde ele conseguiu um emprego, de conseguir se relacionar com pessoas. Você vê ali a questão mesmo de se relacionando com algumas meninas, e tem toda essa questão dos pais, disso e daquilo, todo esse discurso que ele traz ali sobre o racismo. É bem interessante porque a priori ali o personagem ele não entende bem essa questão do racismo, enfim. Depois que ele começa a ter aulas, né, ele começa a pesquisar mais, ele começa a entender em que determinadas situações ou determinados eh, palavras e brincadeiras não é uma brincadeira, é mais alguma coisa para ferir ou mesmo menosprezar a figura mesmo
do negro, né? E até você pensa assim, ah, mas isso é brincadeira que eu fiz e tal. Gente, mas isso já é um reflexo bem do passado. Se a gente pegar a questão mesmo histórica, mesmo ali depois da abolição da escravidão, continuou a escravidão praticamente, e ainda mais essa questão toda do do preconceito. A gente vê lá atrás leis que foram implementadas pelo próprio Estado brasileiro, que institucionalizou o racismo, questões de que não pode fazer, não poderia fazer depois da abolição, não poderia fazer grupos ali de negros, não poderia, se eu não estiver nada, tinha a questão da lei da vadiagem, tinha algumas questões envolvendo a própria cultura, né, que você não podia expressar algumas coisas como a capoeira. Enfim, se você pesquisar mais a fundo sobre esses temas, você vai ver que essa questão do racismo, logo ali pós abolição, ficou muito institucionalizado para coibir mesmo. É bem interessante porque nesse momento ali, que eu fiquei até imaginando, caramba, porque veja bem, eles estavam escravizados, o governo teve essa questão de ter abolição da escravidão, e por que não deram a subsistência para ele, porque não deram trabalho, porque não deram terras, porque não deram. Isso é uma dívida que eles tinham com os negros. E muitos deles ficaram aqui, muitos ali se aglomeraram, formaram favelas, enfim, né, passaram muito aperto. Enfim, a história está repleta dessas situações meio embaraçosas e racistas. Recentemente eu li um livro bem interessante da Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, em que ela toca num assunto que muito me chamou a atenção e que eu faço um link direto com esse livro, é a questão do acesso, né, das pessoas negras ali, em cargos altos, a cargos de prestígio. Você veja bem, ela fala, até dá um dado bem importante, que em torno de 56% da população brasileira são de negros, né? E isso me choca muito, porque metade da população brasileira é negra, e ali ela traz essa situação em que mostra o porquê pessoas, metade, isso é muito chocante, em que metade da população negra não está em pontos de destaque. A gente vê o homem branco se destacando, a presidência, cargos altos, até mesmo na política, mas em compensação, uma parcela muito pequena da população negra. É algo assim para a gente refletir, porque, enfim, é algo para ser discutido. O racismo está aí, a gente precisa coibir isso, precisa banir isso. Ou uma história também que muito me chocou nesse livro do Avesso da Pele. Esse nome, né, Avesso da Pele, é uma metáfora que o Jefferson Tenório traz sobre essa questão dessa, que até eu li o trecho aqui. Precisamos preservar o avesso da pele, precisamos preservar esse nosso lado interior, porque a cor ela sempre sobressalta, independente de você, o que você é por dentro. Enfim, é uma metáfora muito interessante que a gente deve sim refletir sobre isso, em todos os aspectos. Voltando aqui para a história do livro, saindo um pouco dessa metáfora e vendo um ponto bem interessante, é da mãe dele também, que conta várias situações da mãe do Pedro, e são situações assim que você vê essa questão muito profunda, essa questão do crescimento ali da menina. A menina cresceu sem os pais, a mãe morreu em circunstâncias também miseráveis, e ali ela cresceu junto com uma outra família. A gente vê também ali muito essa questão de onde ela estava, a questão toda do racismo, o crescimento do corpo feminino negro, né, da mulher negra, e todo o fetiche, né, que muitos homens têm para mulheres negras, no corpo feminino negro. Enfim, tem todos esses temas ali. É um livro muito visceral, é um livro muito profundo, que traz essas situações do racismo. Sobretudo, você fica muito alerta à questão do racismo
do cotidiano, né? Racismo que muitos dali normalizam, né? E a gente vê essa questão do racismo estrutural extremamente forte e a questão também de lugar, até porque parece que porque o pai do Pedro Henrique está ali, né, no Rio Grande do Sul, e é um lugar que a gente vê, parece que ele não se encaixa naquele lugar, em que lugar ele deve estar. Então tem essa questão mais muito geográfica, muito de lugar também, porque parece que é um lugar onde o Henrique, né, não pertence, né? Então tem todo esses temas, né, essa problemática daquele momento. Parece que aquele lugar o negro não pode entrar, é algo que não pertence àquele lugar, você não pertence a esse lugar. Então tem toda essa questão de pertencimento do geográfico, né? Em que lugar o Pedro, a mãe dele, o pai dele deveriam estar? Será que naquele extrato social, será que naquele momento ali, será que naquele bairro, será que aquele bairro não pertence também aos negros? Enfim, são muitos temas para a gente discutir. Esse é um livro com certeza que vai assim reverberar muitos e muitos anos na minha mente. Eu li no Kindle, mas eu quero ter físico para grifar. Gente, é um livro que você assim, quer grifar todas as passagens, porque ele chama atenção. É um livro chocante? É, porque aqui mostra o racismo de forma brutal, estrutural, diversos pontos institucionalizado pelo próprio sistema ali opressor, né, do Estado. Enfim, essa é a minha opinião sobre O Avesso da Pele. É um livro que eu recomendo demais. Eu acho que esse livro deveria ser obrigatório nas escolas para você refletir sobre todo esse pensamento, sobre esse tema e algo que a gente deve coibir sempre. O racismo ele está diariamente em todos os lugares. A gente deve sim coibir isso e banir isso. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro para vocês e até a próxima. Tchau.